Gostaria de cumprimentar novamente a todos com a paz do Senhor e gostaria de dizer também que o tema proposto para hoje é ética na docência. Às vezes alguns dos irmãos perguntam, mas nós não estamos falando de escola, nós não estamos falando de vida secular. Sim, mas nós estamos falando com um grupo de escola bíblica dominical. E muitos, mesmo não sendo professor de vida secular, foram escolhidos por Deus para estarem ministrando a melhor palavra que existe, o melhor estudo que existe, na melhor escola que existe. Então, é a escola bíblica dominical. Por isso, eu trouxe esse tema para nós aprendermos um pouco mais. Falando sobre ética na docência, nós precisamos primeiro falar sobre ética. O que é ética? Vem da palavra grega ethos e é uma ideia relacionada ao caráter, designando então costumes e o modo de ser de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. A ética também é uma área da filosofia que estuda a conduta humana, ou seja, nós vamos falar sobre ética não apenas relacionado a uma pessoa, mas também relacionado a um grupo. Quando entramos à sala de aula, talvez não vamos ministrar a aula apenas para um aluno, mas chega mais um e mais um e mais um, e assim nós vemos um grupo. E como é a postura do professor? Quais são os pontos principais que o professor precisa encontrar para ministrar as suas aulas? Então, nós vamos conversar um pouco acerca dessas ideias. Por quê? Falar de ética nada mais é do que referenciar a conduta humana, referenciar a pessoa, o caráter da pessoa. Trata-se, então, de um tema que aparentemente todo mundo conhece. Ah, eu sei o que é ética, eu sei o que é moral. Mas se eu perguntar aos irmãos, vocês saberiam definir o que é ética? Talvez muitos ficariam pensando, quais palavras eu vou usar para definir ética? Qual seria o melhor vocabulário para eu definir ética? Então, nós sabemos o que é, mas talvez na hora de explicar, nos faltam as melhores palavras para definir exatamente o que é a ética. Então, ética é um código de procedimento adequado que nós devemos tomar perante a sociedade. Ela vem nos trazer um estudo de uma postura moral que nós devemos ou podemos fazer e também aquilo que nós estamos proibidos de fazer. Vamos imaginar uma linha? Eu tenho de um lado o que é certo, do outro lado eu tenho o que é errado. Eu estou nessa linha. Então, como eu devo me portar? Qual é o meu comportamento? Aquilo que é certo pesa mais do que é errado, ou na balança do que é errado está pendendo mais para cima ou mais para baixo? Então, nós temos uma linha e aqui eu tenho dois pesos. Qual desse peso está mais forte dentro da minha postura diária? É o que é certo ou o que é errado? Então, assim, nós vamos falando sobre ética. Ética é eu manter um comportamento ético, uma conduta moral de caráter, onde eu, como professora, eu preciso manter a ética diante dos meus alunos. Nós vamos falar mais embaixo a respeito do professor como uma vidraça. Os irmãos passam em uma vitrine e vê uma bela roupa. Aquela roupa, muitas pessoas vão passar por ali e vão olhá-la. Às vezes, a vitrine que nós estamos olhando, nem lá
dentro nós estamos observando, mas estamos olhando o que está de fora. Nossa, essa vidraça hoje está muito suja, está com manchas. O que precisa ser feito? Então, precisa limpar direitinho. Assim somos nós perante os nossos alunos. Nós somos como vidraça. E nós vamos seguindo a nossa vida como exemplo para os nossos alunos. Por mais que nós pensemos que não, mas os nossos alunos seguem muito exemplos do professor. Então, assim, nós vamos falar mais um pouquinho ali embaixo a respeito dessa vitrine que nós somos, que estamos sendo observados. Falar de ética, então, nos dias atuais, tornou-se um pouco comum. Por quê? Logo vem à mente o relacionamento de como viver com o outro que é diferente. Eu preciso respeitar a individualidade de cada um. Estamos ainda falando de ética. Eu preciso respeitar a individualidade de cada um dos meus alunos. Quem são os meus alunos? De onde ele vem? Qual é a cultura que ele traz para a sala de aula? Então, nós precisamos respeitar essas diferenças, compreender aquilo que o meu aluno está trazendo para a sala de aula e agindo de forma ética, aceitando ou não aquilo que o meu aluno está trazendo. Eu posso ajudá-lo a seguir avante no seu conhecimento, se for benefício, ou também eu posso ajudá-lo, orientá-lo, eticamente falando, a mudar o seu pensamento. Então, tudo isso eu preciso aprender a ter um bom comportamento ético para seguir orientando o meu aluno, porque eu preciso entender que existem diferenças na sala de aula. O meu aluno não é um estranho, mas ele é um ser humano e precisa ser tratado desta forma, de forma justa, de forma igualitária. A ética não olha apenas para o interesse de uma pessoa apenas, mas sim o interesse de um grupo. E existem 3 palavras que nós precisamos questionar. 3 delas. Quero, devo, posso. Eu quero falar sobre um assunto. Será necessário? Eu posso discorrer sobre esse assunto? Eu devo discorrer sobre esse assunto? Então, são 3 questões que nós precisamos fazê-la antes de abordar determinado assunto. Quero? Devo? Posso? 3 questões que faz parte da ética humana e precisamos compreender cada um dos seus significados. O tema escolhido propõe, então, a discutir a necessidade de, nos dias atuais, nós termos professores éticos, professores que pensam um pouquinho antes de entregar um ensinamento antiético. Bons ensinamentos precisam de professores éticos para ensinar crianças, jovens, adultos compromissados em aprender a palavra da verdade, porque não esquecendo que o nosso foco é entrar nas nações celestiais. Então, como é que nós vamos orientar os nossos alunos? Como que nós vamos ensinar o caminho correto? Porque nós estamos na igreja ensinando a palavra do Senhor. Então, eticamente falando, são 3 questões que nós precisamos compreender antes de lançar o ensinamento. É bom, mas até que ponto ele é bom para o meu aluno? Está na palavra do Senhor? Eu preciso ter sabedoria e inteligência para poder lançar o ensinamento, para instruir o meu aluno de forma sábia e de forma segura,
para que ele possa aprender e crescer na graça e no conhecimento. Dentro da ética educacional ou da ética na docência, o professor não procurará apenas o seu ponto de vista, ignorando o contexto em que o meu aluno chega em sala de aula. Eu sei que há muitos dos irmãos que, ao chegar em sala de aula, olham alguns dos seus alunos e pensam: nossa, aquele meu aluno sabe mais do que eu. Ou isso não acontece com vocês? Eu acredito que sim, porque nós temos alunos hoje que estão estudando mais a Bíblia, que estão buscando mais o conhecimento. E por isso nós precisamos levar um conhecimento, não o básico, não o médio, mas um conhecimento, conforme nós aprendemos aqui, se não me engano, pastor Lécio, eu preciso dar uma aula onde o meu aluno vai ter vontade de voltar na próxima aula. Eu preciso ter cartas na manga para chamar a atenção do meu aluno, porque senão ele não vai voltar. A minha aula vai ser tão enfadonha que ele não vai voltar. Então, se o meu aluno tem um conhecimento aceitável, um conhecimento bom, por que não aprender com ele também? Como diz o pastor Paulo Betti, antes do professor levantar para ensinar, é preciso assentar para aprender. Porque no momento em que nós sentamos para aprender, que nós buscamos o conhecimento, que nós clamamos pelo Espírito Santo para o entendimento, com certeza nós vamos levar um conhecimento seguro para o nosso aluno. Nesta perspectiva, então, falar da docência é dizer que se alguém escolhe a formação, deve ter como prática o ensino. Mas há professores de escola bíblica dominical que não são professores, que estão professores. Talvez foram escolhidos porque têm uma boa oratória, talvez porque conhece bem a Bíblia, talvez porque gosta da escola dominical. Então, há vários quesitos em que você foi escolhido para ministrar aulas na escola dominical. Então, aproveite do dom que você tem, aproveite o momento que você foi escolhido para ministrar as aulas e estude um pouco mais. Seja um pouquinho mais ético, seja um pouquinho mais abrangente no seu assunto. Não chegue à aula simplesmente para fazer leitura da revista. Isso é antiético. Como a irmã Neirivan disse, se não me engano, na segunda-feira, a aula é domingo que vem. Que dia que nós precisamos começar a estudar a revista? Na segunda-feira. Hoje já é quinta-feira, nós já perdemos dias de estudo. Cada dia que nós lemos um pouquinho mais, eu creio que o Espírito Santo vai nos ensinando muito mais. Ele vai abrindo a nossa mente de vários outros assuntos para serem levados no domingo pela manhã ou outro dia, que é a escola dos irmãos, para ministrar uma aula com excelência. Portanto, o processo de ensinar deve-se levar em consideração o aluno como parte do processo de ensino-aprendizagem. Precisamos, então, respeitar a visão de mundo do aluno. Falamos de ética, vamos falar de moral, que são palavras sinônimas. Não vamos entrar no mérito de uma e outra, mas são palavras sinônimas e são indissociáveis. Talvez uma, às vezes, se choca com a outra, porque é o mesmo pensamento. Ah, o que é moral? Ah, o que é ética? Então, vamos dizer que elas são indissociáveis e elas andam juntas. Um dos grandes pilares de preocupação, de reflexão e discussão entre os indivíduos é o que é o certo e também o que é errado. Ética é isso. Lembra da linha? Qual é o peso que te pesa mais? É o que é certo ou o que é errado? Então, vamos andar de forma certa, de forma correta,
para vencer, então, todos os desafios diários e andando eticamente até no nosso viver fora da escola. Tratando-se simplesmente de ética, de moral, podemos extrair das Escrituras os valores inatos dos seres humanos. Como assim? Lembra de Gênesis 1:27? Nós fomos criados, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Macho e fêmea os criou. Aqui, se nós formos compreender cada palavra, não há um código de ética? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Macho e fêmea os criou. Há uma ética aqui. Não vamos entrar no mérito da questão. Esse código de ética é encontrado tanto nas escrituras do Antigo quanto do Novo Testamento. Ainda em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 13 até o 17, nos diz que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Mais um código de ética para nós. É preciso, então, que seja instruído para a boa obra. O Espírito Santo foi dado ao crente, foi dado a cada um de nós para que ele venha nos ajudar a cumprir o código de ética. Lembra de Gálatas 5:22, falando do fruto do Espírito? Ali nós temos um fruto com 9 gomos. Se eu tirar um gomo, vai faltar um código de ética para mim. Eu preciso compreender que todos os frutos ali são necessários à nossa vida. Então, precisamos andar segundo a Escritura Sagrada. Estamos falando de ética na docência. E o que isso tem a ver com o fruto do Espírito? Precisamos ser éticos, precisamos andar conforme a palavra nos ensina, andando com vigilância e ensinando a palavra corretamente. Gostaria de salientar e evidenciar a importância da ética na educação. Nós precisamos de professores com integridade, com verdade, que desejam o melhor para o outro e que cumpram o chamado de Jesus, que é o ide. Lembra de Colossenses 3:23? Tudo quanto fizerdes, fazei-o como ao Senhor. E Eclesiastes 9:10, tudo que vieres à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Então podemos entender os dois versículos, tudo quanto fizerdes, tudo quanto fizerdes. Então tudo que você fizer, faça como se estivesse fazendo ao Senhor. E tudo que vierdes, tudo que vier à sua mão, faça conforme as suas forças. Então, o Espírito Santo vai te orientar, vai te capacitar. Tem força? O Espírito Santo te auxilia. Então, faça. Chegou a sua mão para fazer? Faça com excelência. Faça com que o seu aluno brilhe os olhos em receber você na sala de aula, para que ele vai entender que ali vai acontecer um estudo de qualidade. Quando os professores se dedicam e trabalham oferecendo ensino de qualidade, olhando o seu aluno como um ser individual, respeitando o conhecimento do aluno, ele com certeza trabalha para a formação concreta dos seus alunos. Nesta perspectiva, até mesmo o comportamento social do professor precisa gerar em torno dos princípios e valores da sociedade cristã. Lembra que nós falamos de Gênesis 1:27? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Em João 13:15 diz que nós precisamos seguir
o caminho do Cristo, o caminho do Mestre. E quais foram os exemplos que ele deixou para nós? Todos exemplos éticos. Em momento algum, se nós formos estudar com mais diligência, nós não vamos ver nenhum momento em que Jesus foi antiético. Nós não seguimos o exemplo dele, então assim que nós precisamos andar diante da sociedade cristã, respeitando todos os valores, porque o professor é um modelo, é um referencial para o seu aluno. As pessoas precisam enxergar no professor o caráter de Cristo, o modelo que nós precisamos seguir. Há alguns pontinhos aqui de algumas coisas que comprometem o viver ético do cristão, o viver ético do professor. São itens elencados que nós precisamos nos atentar. São alguns deles, então. O professor, ele precisa prestar bastante atenção na sua vida, ou seja, se de repente nós temos um professor que gosta de usar uma mentirinha de vez em quando, vocês acham que dão certo? Com certeza não. Então, tudo isso aqui, existem versículos que vão nos auxiliar. Então, comprometimento do professor. A mentirinha que dizemos de vez em quando não deve fazer parte do vocabulário do professor. As piadinhas de crentes que às vezes proferimos, que às vezes envolvemos até o nome de Deus, não pode. Aquele compromisso que assumimos e nos esquecemos dele, também não pode. É só o professor? Não, isso aqui é uma vida cristã, mas hoje estamos falando para professores. Aquela palavra empenhada que não nos preocupamos em cumprir, não pode. Aquele sentimento mesquinho que nos faz reter aquilo que é de Deus, os dízimos e as ofertas. Aquela maledicênciazinha que propagamos com regozijo sobre as fraquezas de nossos irmãos em Cristo. Às vezes aquele comentário que fazemos, língua perigosa, língua enganosa, não pode. Aquele comentário descaridoso que fazemos sobre a atitude de um irmão que nós não gostamos. Nós não vamos com a cara do irmão e assim a gente comenta sobre ele. Não pode. Aquele boicote que se faz para desestabilizar o ministério dos líderes da igreja. Não concordamos com as ordens e nós boicotamos as reuniões da igreja. Também não pode. Ah, vamos fazer um corpo mole, porque, não vou em todas as reuniões, não. Não vou com a cara do dirigente, então hoje eu não vou lá, não. Ah, errado? Não pode. Tudo quanto fizerdes, fazei-o como ao Senhor. Aquele livro que pedimos emprestado, esquecemos de devolver? Não pode. Aquele dinheiro que emprestamos a juros, abusivo, aproveitando a necessidade do irmão, também não pode. Aquela discriminação que fazemos aos pobres, aos analfabetos, aos deficientes, não pode. Tiago nos alerta em relação a fazer acepção de pessoas. Então, são algumas ideias que eu trouxe aqui, falando sobre um viver ético cristão, falando do professor ético. São algumas ideias que nós precisamos compreender. Pode ou não pode? O que pesa mais na balança? O pode ou o não pode? Vamos analisar essa balança. Que peso é essa? Ou são dois pesos e duas medidas? Vamos analisar. Percorrendo então por este caminho, vamos salientar a importância da construção do conhecimento diante de vários valores éticos. O aluno precisa obter uma relação respeitosa com os indivíduos, com seus colegas em sala de aula, uma relação respeitosa com o professor. E tudo isso vale dos valores, das normas aprendidas pelo professor. É pouco tempo que o professor passa com o aluno em sala de aula, mas é tempo suficiente para inculcar na cabeça do aluno valores éticos,
valores cristãos. E eu tenho certeza que uma vez que esse aluno aprendeu corretamente na escola dominical, ele jamais vai esquecer. Então, são valores que o professor vai ensinar e inculcar na cabeça de cada um dos alunos. Mas nós vamos fazer o nosso aluno pensar e chegar ao conhecimento exato daquilo que ele está aprendendo. Nós não vamos chegar com o conteúdo pronto e injetar na cabeça do nosso aluno. Não. Nós vamos fazer com que o nosso aluno pense e entenda que são conhecimentos praticados diariamente e assim ele vai continuar a viver uma vida ética para ser um cidadão ético. Uma vez que ele aprende uma vida ética dentro da igreja, ele não tem problema na sociedade. Uma vez que ele aprende um conhecimento ético, um conhecimento verdadeiro, ele é um cidadão ético em todas as suas ações. Ele é um referencial na sociedade e ele faz a diferença por onde ele passa, porque ele está sendo informado da palavra santa para um viver ético. Uma ação que vise alcançar tais metas pode e deve ser encarada como a real docência ética, respeito pela opinião, respeito pela crítica. Nós precisamos, então, aprender a ouvir as críticas. Ah, mas eu sou o melhor professor, a melhor professora, por que ele está criticando? Não, nós precisamos entender que a crítica vai nos ensinar a crescer mais um pouco. Sendo uma crítica construtiva, por que não? Nós precisamos entender que nem sempre nós vamos ser só elogiados, mas com a crítica nós vamos crescer e corrigir onde precisa de correção. Os nossos alunos precisam ter liberdade de conversar conosco enquanto professores para discorrer aquilo que ele não compreendeu ou uma crítica que ele gostaria de fazer e que na próxima aula nós vamos trazer algo melhor, corrigindo aquilo que nós estamos planejando, a aula que nós estamos fazendo. Ser docente, então, é respeitar a opinião dos nossos alunos. Como já disse, há uma crítica, vamos crescer com esta crítica, vamos aprender um pouco mais. É fundamental, então, que o docente ouça as opiniões dos seus alunos e saiba entender cada uma da fala desse aluno, porque assim eu tenho certeza que nós, como professores, cresceremos também. A ética vem para orientar e estimular comportamentos, ampliando e desenvolvendo o seu senso crítico, fazendo-o refletir sobre o seu papel perante os discentes, perante também a comunidade. É importante salientar a fundamental importância na construção de conhecimento, porque ética são valores éticos, são costumes que nós aprendemos na nossa vida cotidiana. Precisamos ensinar esses valores éticos aos nossos alunos. Torna-se então necessário em todo o tempo que o professor carregue esta bagagem ética com ele, trazendo com responsabilidade, formando cidadão ético, formando cristãos éticos, formando desde crianças que aprendam esses valores éticos, que aprendam a sua caminhada eticamente falando. Talvez vocês ouçam muito eu repetir ética, 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 mas é o tema que nós estamos falando. Falando de ética, falando de caráter, falando de docência. O professor não pode pensar apenas no seu aluno em sala de aula. O professor precisa lembrar do seu aluno nas orações, no jejum. Não é simplesmente preparar o meu material para a aula, chegar ali, ministrar a aula. Mas, será que o meu aluno compreendeu? Então, nós precisamos lembrar de cada um dos nossos alunos em oração, em jejum.
Talvez nós temos um aluno que ele vai precisar mais das nossas orações, ele vai precisar mais de um jejum, ele vai precisar de uma atenção especial. Por quê? Há alunos que eles aprendem com facilidade, há alunos que precisam de um pouquinho mais de tempo para a aprendizagem. Então, nós precisamos sim não lembrar apenas dos nossos alunos fora, dentro da sala de aula, mas sim lembrar fora da sala de aula, porque ele é uma peça fundamental. Se não tiver aluno, você vai ensinar para quem? Então, se você tem aluno, você tem o que falar. Se o aluno está ali, é porque ele foi em busca de uma palavra, ele foi em busca de uma aprendizagem. Então, nós precisamos levar aquilo que é bom, aquilo que é agradável, para que o nosso aluno venha compreender. Há alguns cuidados que necessitam ser observados. Lembra do espelho? Lembra da vidraça que eu falei? Então, nós precisamos pensar direitinho. O comentário que eu faço de alguém é um comentário positivo, é um comentário negativo? Eu preciso pensar se as minhas práticas, elas estão sendo boas. Eu posso fazer esse comentário? Até onde eu devo ir? Falar mal da igreja nas minhas aulas, falar mal do pastor, falar mal de um aluno que não foi na aula aquele dia. Eu posso? Eu devo? Não posso. Se isolar no meu mundo, achar que só eu sei de tudo e se de repente um professor precisar de ajuda, não, não posso te ajudar. Não é assim. Então, são práticas e condutas que o professor ético precisa pensar, precisa compreender. Ano após ano na sala de aula, nós temos inúmeras aprendizagens. Nós aprendemos com os nossos alunos, nós aprendemos com um professor quando nós assentamos para aprender. Quando nós assentamos, nós estamos dizendo: eu também preciso aprender. Eu não sou o dono do saber. Então, eu vou sentar, eu vou aprender, para quando eu levantar, eu ter um conhecimento, ter uma boa bagagem de ensinamento para o meu aluno. Assim, então, nós vamos criando mais experiência, nós vamos nos avaliando em cada aula ministrada para levantar com conhecimento, para levantar cada vez mais com ética. Porque cada aula nós aprendemos a ter um bom comportamento. Em cada aula nós praticamos o que é melhor. Em cada aula nós conhecemos mais o nosso aluno e nós trazemos cada vez mais aquilo que o nosso aluno precisa compreender. Lembrando que a nossa caminhada é passageira para entrar no céu. Então, é o caminho que nós vamos seguir eticamente. São regras de vida que nós precisamos compreender. Falando então dessa ética, nós precisamos então compreender que o professor, ele precisa compreender o código de ética cristão. Nós temos, então, o código de ética da igreja. Nós temos um cremos, e se o professor não crê nele, como que ele vai levantar para ensinar? Então, esta ética precisa ser pregada, precisa ser anunciada. O verdadeiro professor, para ter uma boa credibilidade, ele não deve restringir simplesmente a um conteúdo raso, um conteúdo básico. Ele precisa estudar um pouco mais, precisa planejar mais e estar firme. Por quê? Nós precisamos fazer tudo como estivermos fazendo ao Senhor. E se é para o Senhor, com certeza é um conteúdo de excelência, porque tudo que nós recebemos do Senhor é de excelência. E por que nós vamos fazer de qualquer jeito? Se de repente nós passamos a semana com os nossos trabalhos, com os nossos afazeres, não deu tempo de fazer uma boa preparação de aula, vamos chegar diante da aula na escola dominical e vamos ensinar o que para o nosso aluno?
Isso é antiético. Não pode acontecer. Nós precisamos ter uma boa preparação, porque se formos escolhidos para ensinar, nós precisamos ensinar com qualidade. Nós precisamos ensinar respeitando o meu aluno que chegou ali para aprender, que chegou ali para conhecer verdadeiramente aquilo de bom que o professor vai trazer. Então, vamos nos esforçar um pouquinho mais. Para nós finalizarmos, então, o que é ser ético? Mesmo com a distinção entre ética e moral, muitas vezes ser ético significa agir de novo com a moral. No entanto, nem sempre a moral está correta, sendo a ética aquela que pode verificar a validade das ações morais. Então, ser ético, no fim das contas, é agir bem, buscando fazer o certo, não se desvirtuando e não causando prejuízo a outrem. Falamos sobre alguns pontos daquilo que pode, daquilo que não pode, e dentro do certo e do errado, há muitos outros itens que com certeza cada um dos irmãos sabe muito bem e sabem qual é a postura de um bom professor. Nós estamos na semana pedagógica. Se estamos nesta semana, é para ter uma boa aprendizagem, uma boa qualificação, porque nós vamos levantar para ministrar, primeiro aprendendo, primeiro conhecendo, para depois, quando nós levantarmos para ensinar, nós já estamos qualificados, nós já temos embasamento da palavra de Deus para ensinar com esta qualidade. Então, semana pedagógica é para ensinar o professor, é para que ele aprenda a valorizar tudo aquilo que está sendo ministrado, tudo aquilo que está sendo ensinado. Por isso estamos aqui, para viver uma vida ética, para viver uma vida consagrada ao Senhor, não esquecendo que precisamos cumprir os princípios bíblicos. Há princípios na palavra do Senhor, nas Escrituras. A palavra do Senhor, ela é imutável. E esses princípios também são. Precisamos andar com a ética divina, com os princípios divinos. Nós estamos vivendo a globalização. Nós estamos vivendo os valores sendo mudados e deturpados. Nós vamos nos adequar a esses valores também? Com certeza não. Por quê? A palavra do Senhor, ela é imutável. Se ela não muda, os valores cristãos não mudam, a ética cristã também não muda. São padrões ético-cristãos que precisam ser vivenciados pelo professor e sequenciando na vida do aluno. E lembrando, tudo quanto fizerdes, fazei-o como ao Senhor. E com certeza o Espírito Santo vai nos orientar a todo tempo. Às vezes nós pensamos, estamos falando de ética na docência, mas vamos lembrar da nossa docência espiritual? Nós temos um diretor, que é o nosso Deus. Nós temos um inspetor, um superintendente, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos o coordenador da escola, que é o Espírito Santo de Deus. Se nós temos esse trio, que é o diretor, o inspetor, o coordenador, nós somos o professor. Esse trio não vai nos chamar para uma conversa? Não vai nos chamar para nos orientar ou para puxar a nossa orelha de alguma coisa que nós fizemos? Se na escola docente cristã nós temos esse trio que nos auxilia, que nos ajuda, que nos orienta, mas também que nos chama no cantinho para nos ajudar a fazer melhor cada vez mais, por que não pensar na ética da docência espiritual? É um tema ética na docência.
mas vamos trazer isso para a nossa vida cristã, para a docência cristã. Cada um dos irmãos presentes fazem parte de um ponto da escola dominical, quer seja professor, coordenador, quer seja o superintendente da escola, mas que a partir de hoje nós possamos, eu digo nós, porque a palavra que vai, ela vem também. Então, eu estou entrando aqui não falando para os irmãos, mas falando para mim também. Que a partir de hoje nós possamos corrigir aquilo que nós temos feito de errado. Que a partir de hoje nós possamos compreender: será que esse ponto vale para mim? Então eu vou passar a vivê-lo cada vez mais. Será que esse ponto serve para mim? Não, não serve, eu já pratico. Ótimo! Mas, então nós vamos compreender aquilo que é excelente, eu vou continuar. Aquilo que é ruim, eu vou excluir. Para finalizar, eu volto com a balança da vida. É certo, é errado. O que é ética? Ética é o nosso viver, certo ou errado. Então, qual é o peso em que você está nesse instante? Finalizo as minhas palavras, que nesta balança o certo possa estar bem acima do que está errado, porque assim nós vamos conseguir e conquistar alunos éticos, alunos compromissados com a palavra do Senhor. Agradeço a atenção de cada um dos irmãos e o convite do pastor André Moreira. Deus abençoe.